Doutora, resume a tua história para nós. Quem era a doutora Ana Paula antes de chegar na igreja? Uma mulher que, não só segundo as suas palavras, mas o próprio doutor falou para mim que a tua história teu problema foi muito grave, bastante grave, e não só grave por conta de questões cirúrgicas e etc., mas grave porque a senhora também entrou numa depressão e já não queria mais viver, né? Conta para nós. Eu passei por um procedimento cirúrgico e tive complicações nesse procedimento, e eu tinha programado ficar 15 dias me recuperando do tratamento da cirurgia, e aconteceu que deu muito errado. Eu tive várias complicações, eu fiquei internada cerca de 7 meses, eu não me alimentava, era alimentação aqui no pescoço, aquela alimentação tráqueo enteral aqui. E depois da segunda cirurgia foi muito complicado, eu tive 2 paradas, e eu achei que eu não ia... na sala de recuperação na UTI, eu não sabia que tinha acontecido tudo aquilo. Depois os enfermeiros foram me contando, os médicos, e foi realmente, Deus pôs a mão e me tirou, porque eu tive 2 paradas, e a enfermeira disse, eu achei que eu ia te perder. E aí, depois dessa segunda cirurgia, eu voltei para casa e já tinham se passado 9 meses. A Ana Clara era pequena, tinha 3 anos. E eu fiquei muito deprimida, porque várias coisas aconteceram. Não foi só esse problema de saúde, a vida inteira virou de ponta cabeça, né? Tudo ficou bagunçado. Imagina uma pessoa, há pouco tempo até fiz um comentário sobre isso. Você vê que realmente você tem que andar debaixo da cobertura do sangue de Jesus, né? Eu atendi um empresário que ele ficou enfermo 4 meses, que ele parou, ele quebrou. Agora, imagine isso aqui, 9 meses, 9 meses, 7 meses internada, o processo inteiro, 9 meses. E aí, após tudo isso, virou tudo de ponta cabeça, e a senhora também entrou numa depressão profunda. E aí eu fiquei muito deprimida. Eu saí tão debilitada que eu não conseguia colocar um brinco, eu não conseguia botoar um botão, eu não conseguia ficar em cima de uma sandália, de tão fraca que eu estava, e meu corpo ainda tinha que aprender a viver com aquela situação, né? E aí eu tentei, assim, com muita força, ir trabalhar, mas eu estava muito deprimida, porque eu vi muita coisa acontecendo dentro do hospital. Da janela do hospital, eu olhava para a rua, eu via as pessoas andando, eu tinha inveja das pessoas. Olha que coisa terrível, eu não sabia quem era, eu não sabia o que aquelas pessoas estavam fazendo, mas só pelo fato delas estarem andando na rua, eu tinha inveja, porque eu estava presa. Eu não podia sair dali. E aí eu saí, e um dia chegou uma cliente na minha sala e disse assim, a Rosângela morreu. E eu fiquei feliz pela Rosângela, porque a Rosângela tinha morrido, os problemas dela tinham acabado. Eu pensei, nossa, eu sei como é que faz para morrer, é só parar de comer. Porque o meu problema era a comida, não podia comer, e depois tudo aquilo que aconteceu. E aí eu entendi que eu estava muito doente. Na mesma hora que eu tive aquele pensamento, eu falei, eu estou muito doente, eu preciso de ajuda. E aí é a hora que a gente tem que combater os pensamentos, né? Porque pensamento vinha. E aí eu vim para o ministério, e eu sentava aqui, e teve umas 3 reuniões que eram orações de libertação para a depressão. E eu ainda levantei a mão, assim, muito tímida, e alguém veio orar por mim, não sei quem veio, e foram 3 domingos, e eu fui saindo daquele processo de enfermidade, de doença mesmo, da alma, né? E depois a gente começou a levar uma vida ouvindo a palavra, sempre direcionada no que fazer, e as coisas foram acontecendo, eu fui melhorando, eu fui tendo conhecimento do que fazer, e eu digo para vocês uma coisa,
A cirurgia que eu fui fazer, eu não consagrei. Eu não tomei direção de Deus, eu não apresentei para o Senhor. Eu só fui e fiz. Então, não façam isso. A bispa fala, qualquer coisa que for fazer, faça e consagra antes, né? Então, até um bolo simples que a gente vai fazer em casa, a gente consagra para o bolo crescer, para ficar bonito, para os processos que a gente monta aí. Então, nunca façam nada sem consagrar, sem pedir direção, sem pedir orientação, sem pedir até uma oração para que aquilo vá bem. Proteção, né? Proteção. E as coisas foram acontecendo, eu fui ouvindo a palavra, as portas foram abrindo. Hoje a gente vive uma vida muito privilegiada, não posso reclamar de nada, nada mesmo. A gente passou por muita luta, mas sempre na guerra tem a vitória, né? E a gente vive uma vida completamente diferente do que vivia antes, aquela tristeza, aquela angústia, aquela vontade de morrer mesmo sumiu, nunca mais veio. Então, eu digo que a minha vida hoje é outra. Doutora, a senhora disse, num testemunho da senhora, a senhora disse que a senhora sentava sempre aqui nessa posição, a senhora gostava de estar na igreja, a senhora ouvia uma palavra que te fazia bem, mas a senhora sabia que a senhora tinha que estar aqui, mas ainda não havia ativado aquela fé para realmente mudar a vida. E teve um propósito semelhante ao propósito que nós terminamos agora no final de ano. Quais são as 3 coisas que você não aceita levar com você para o ano seguinte? E aquele dia entrou diferente na senhora, a senhora falou, chega. Né? Se está saindo do altar, é isso que tem que acontecer na minha vida. E ali foi um ponto de virada, porque aí a senhora não antes a senhora vinha porque a senhora se sentia bem, né? A senhora sabia que a senhora tinha que estar ali, a senhora sentia bem ouvindo a palavra, é um lugar que fazia bem a senhora, só que a fé não tinha sido ativada da maneira que realmente precisava ser. E quando aconteceu essa ativação, aí tudo mudou. Por um tempo, depois que passou esse processo da doença, eu sentava e ouvia a palavra. Mas eu sabia que eu tinha que ofertar, eu sabia que eu tinha que entrar num propósito, eu sabia que eu tinha que entrar diferente e fazer o que tinha que ser feito, né? E aí, em dezembro de 2013, eu peguei aquele propósito e falei, vou fazer agora, vou fazer tudo que dá para fazer, e vim e fiz, e houve uma mudança assim muito grande. Primeiro a mudança acontece por dentro, depois a mudança por fora, e aí daquele propósito para cá eu digo que eu gosto muito do propósito da mudança, porque foi isso que o senhor disse, foi a virada de chave na minha vida. Foi dezembro de 2013, o propósito foi tão judiado, tadinho, que ele quebrou no meio. Tanto que eu apresentei ele, mas as coisas aconteceram, né? E eu sou muito grata por isso. Eu só vou resumir, porque isso aqui já é testemunho dado por ela, né? O último testemunho que ela deu, ela nos trouxe, compartilhando conosco, desse ponto de virada, ela já tinha 9 escrituras, 9 imóveis adquiridos. Quer dizer, essa mulher que não tinha sonho, essa mulher que não tinha forças para trabalhar, essa mulher que queria morrer, quando ouviu da morte de alguém, até ficou feliz porque ela sabia o que fazer para poder morrer, né? Para morrer. Então, daí ela começou a crescer, se tornou investidora, compra imóvel para renda, tem rancho, tem uma série de coisas. Quer dizer, Deus te prosperou muito, Deus te capacitou. Aquela mulher que não conseguia se cuidar, depois profissionalmente uma luta, a vida virou de ponta cabeça. Além de te restituir, Deus te abençoou, te prosperou, te capacitou. Realmente foi uma guinada na sua vida. Sim, eu aprendi
a administrar o dinheiro. Deus me concedia, né, a bênção de ganhar dinheiro, e eu fui investindo, eu fui comprando imóveis. Alguns imóveis precisavam de reforma e eu fui reformando, e a gente foi fazendo e criando um patrimônio, mas tudo porque Deus abençoou, né? Foi Ele que colocou nas nossas mãos para que a gente pudesse administrar e administrar bem, né? Hoje eu vejo a senhora tem um nível de comprometimento acima da média na igreja, porque eu vejo que a senhora, se não está todos os dias, está praticamente todos os dias. Se não tiver num horário, a senhora está no outro. Se não tiver de manhã, a senhora está à tarde. Se não está à tarde, a senhora está à noite. A senhora está todo dia. Isso é uma necessidade que a senhora tem. Isso foi muito interessante. No começo do ano passado, eu participei do propósito do começo do ano, e no finalzinho, uma quinta-feira, foi um derramar do Espírito muito grande aqui numa reunião do pastor Guilherme. E naquela quinta-feira eu falei, mas eu não preciso parar, eu posso continuar vindo. E aí eu lembrei que o senhor disse que a sua mãe fez um propósito de um ano inteiro. E eu disse, eu vou fazer o propósito do ano de 2023 todos os dias. Eu consegui vir quase todos os dias. E foi muito interessante, porque as pessoas dizem, tire um ano sabático e vá conhecer o mundo. E eu tirei um ano sabático para me conhecer e conhecer o Senhor Jesus. Foi lindo. Eu descobri coisas em mim assustadoras. Eu descobri que eu criticava. Uma vez eu sentei aqui no banco e tinha um papel de bala no chão, e eu pensei, gente, como é que alguém pode jogar um papel de bala no chão, e no chão da igreja, né? Eu também não sei. Tem que ser muito mal educado. Aí chegou a Rosa está em Tanabi hoje, sentou do meu lado, falou boa noite, foi, catou o papel e pôs dentro da bolsa dela. Aquilo eu fiquei tão envergonhada, porque eu só critiquei o papel, eu não tive a capacidade de pegar. E aí me mostrou o tanto que eu precisava mudar, que eu precisava crescer, e aí várias coisas foram acontecendo. Vou falar uma coisa, tem um senhor que está sentado ali, eu esqueci o nome dele, me lembra o nome do... Como é que chama o senhor que veio para a igreja esses dias só tirar o chiclete debaixo da cadeira? O nome do senhor? De branco aí, pode? Como é que o senhor chama? Isso. Osvaldo. Por incrível que pareça, o seu Osvaldo veio com a esposa e passou um período inteiro simplesmente para resolver o problema da falta de educação de alguns. Que é o que eu estou dizendo. Como é que pode uma pessoa colar um chiclete debaixo da poltrona da igreja? Tinha muito, seu Oswaldo? Orar, vamos interceder pelos irmãos, né, seu Oswaldo? Doutora, bênção completa, curada. Não só curada, né? Hoje a senhora está falando desse ano sabático para conhecer o Senhor, até porque a gente está aqui, a senhora sempre senta muito pertinho aqui, realmente foi um ano que eu particularmente daqui percebi muitas vezes a senhora tendo experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, que era muito forte ver isso, tanto a senhora como a filha. Então, é lindo, viu? Lindo. Isso aí é um grande exemplo. Tirar um ano sabático, às vezes as pessoas tiram para viajar. Não, vou tirar um ano sabático para me conhecer e conhecer o meu Senhor. Isso é profundo, gente. Muito profundo. Deus curou o seu destino. Deus trouxe vida hoje. Hoje a senhora é uma mulher feliz, uma mulher alegre. Eu sei, o doutor Tiago comentou comigo realmente que a sua situação foi muito grave, né? Ele não foi o seu médico, ele só acompanhou a situação, te conheceu, a senhora conheceu ele, e ele falou isso para mim, falou que a sua situação realmente foi gravíssima. Então Jesus te devolveu a vida, restituiu, né, alegria de viver, restituiu financeiramente, abençoou de todas as formas, né? Vida familiar, mais recente, a filha também tem experiências maravilhosas, né?
O ano passado, antes das provas, nós começamos com um jejum de 21 dias. Foi antes do jejum que o Senhor nos convidou. Para as provas que ela ia fazer, e nós entregamos o jejum no final da segunda prova do Enem, né? E ela, para a honra e glória do Senhor Jesus, passou. A foto de baixo é a matrícula dela na Unesp. Agora ela é uma unespiana, caloura, está morrendo de medo da primeira semana. Isso tudo para a honra e glória do Senhor. A gente não faz nada sem consagrar, nada sem pedir a bênção de Deus, pedir que Deus abra as portas, pedir que Deus nos coloque no lugar certo. E tem mudado muita coisa mesmo. E é muito bonito que a senhora disse para mim que, inclusive, o que ela escolheu cursar já tem um propósito também, porque ela já escutou coisas a respeito dos projetos que a igreja tem futuro sobre essa área da educação, então ela já pensando nesse futuro e fazer parte dos projetos futuros do reino, é a profissão que ela escolheu para fazer parte disso. Sim, ela quer cursar letras, né? E tem o propósito de servir o reino com a faculdade e o trabalho dela. E é muito bom poder falar, eu estou no propósito, né? E foi uma decisão dela. E ela abraçou e está à disposição. Lindo. Querida, você também, o ano passado foi um ano que eu percebi que você também teve muitas experiências com Deus, muitas experiências lindas com o Espírito Santo, né? Foi um ano incrível para você também. Foi muito especial o ano passado. E nesse negócio da faculdade, foi num culto dos jovens que eu estava aqui, o pastor Guilherme falou para vir à frente para... Ai, não lembro como que era. Era para ter definições e ter capacidade. Oração para ter capacidade para fazer as coisas. Aí eu vim, aí Deus deu a direção. Aí eu abracei. Não foi ano passado, foi ano retrasado. Aí ano passado inteiro a gente orando o ano inteiro para passar na faculdade. Aí esse ano eu coloquei em todos os propósitos. Aí esse ano também coloquei no propósito. Aí veio a notícia que eu passei. Lindo, lindo. E muito bonito, um grande exemplo, porque eu vejo essa filha com essa mãe todos os dias na igreja. Quer dizer, a senhora é uma mãe que não tem a preocupação, aonde está minha filha, com quem está minha filha, está envolvida no quê? Né? Ela sempre está com a senhora no mesmo caminho, na mesma fé. Jesus curou o seu destino. Jesus transformou a vida da senhora. Hoje a senhora desfruta de uma vida plena. Vida e vida em abundância. Sim, Jesus curou o meu destino, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E eu tenho certeza que, se não fosse esse ministério, a minha família poderia, né, estar dissolvida. E é ouvindo a palavra e colocando em prática mesmo. E eu convido vocês a vir para o ano sabático, né? 2024 está só começando. E a igreja está aberta. Se tem reunião às 9, venha. Se tem reunião às 15, você pode tirar um tempo e vir. No começo é uma luta, porque tudo acontece, atrapalha, mas aí você toma a decisão e vem. Não é só para você, é para você e para a sua família, não é? Maravilhoso.